Queridos irmãos, uma boa noite a todos. Nós vamos seguir com a nossa série de mensagens no Evangelho de Mateus, estudando nessa noite o capítulo 3. Então pega a sua Bíblia aí, abra lá em Mateus 3. A nossa leitura e exposição nessa noite seguirá dos versículos 1 a 12. E o assunto que vamos abordar no texto será o arauto do rei. Esse é o assunto do nosso texto nessa noite, o arauto do rei. Se você abriu aí ou ligou a tua Bíblia, leia com fé a leitura da palavra que diz assim: Naqueles dias, apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia e ele dizia: arrependam-se, porque está próximo o reino dos céus. Pois é a João que se refere o que foi dito por meio do profeta Isaías: voz do que clama no deserto, prepare o caminho do Senhor, endireitem as suas veredas. João usava uma roupa feita de pelos de camelo e um cinto de couro. O seu alimento era gafanhotos e mel silvestre. Então os moradores de Jerusalém, de toda a Judéia, de toda a região em volta do Jordão, iam até onde ele estava, e confessando os seus pecados, eram batizados por ele no rio Jordão. Quando João viu que muitos fariseus e saduceus vinham ao seu batismo, disse-lhes: raça de víboras, quem deu a entender que vocês podem fugir da ira que está por vir? Produzam fruto digno de arrependimento. E não pense que podem dizer uns aos outros: temos por pai Abraão. Porque eu afirmo a vocês que Deus pode fazer com que destas pedras surjam filhos de Abraão. E o machado já está posto à raiz das árvores. Portanto, toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Eu batizo vocês com água para arrependimento, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de carregar as sandálias. Ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. Ele tem a pá em suas mãos, limpará a sua eira e recolherá o seu trigo no celeiro. Porém, queimará a palha num fogo que nunca se apaga. Até aqui a leitura. Convido você a orar comigo mais uma vez. Senhor, nós temos o privilégio de poder estudar a Tua Palavra nessa noite. É de forma tão livre, sem nenhuma perseguição, sem nenhuma dificuldade, no sentido de que há tantos lugares, nesse exato momento em que o culto está sendo escondido, tem perseguição, por isso não consegue cultuar a Deus em ajuntamento como nós. Então nós temos muito que agradecer ao Senhor, que possamos aproveitar bem essa graça que o Senhor nos concede, de ler a Tua Palavra e entendê-la. Ajude-nos a, sobretudo, aplicá-la em nossos corações, para que possamos sair daqui a fim de dar fruto, para a glória do Teu nome. Essa é a minha oração, pedindo ao Senhor que conduza esse tempo, seja o nosso professor nessa noite. Em nome de Jesus, amém e amém. Meus irmãos, o assunto então do texto é o arauto do rei, logo vai ficar claro o porquê. Mas talvez, e só talvez, quando você lê o arauto do rei, veio em sua mente aquele grupo famoso, com muita história para contar, conhecido como os arautos do rei. Quem nunca, de repente, ouviu as músicas desses homens aí com as vozes bem bonitas e bem divididas? Por incrível que pareça, com letras muito bonitas, é ou não é verdade? Mas talvez você que está me ouvindo, quando leu ali o título, o assunto da noite, Arauto do Rei, não te veio esse grupo Arautos do Rei. Talvez o que te veio à mente foi justamente esse cidadão que seria um oficial monárquico, que é a ideia do Arauto do Rei, lá na Idade Média, que tinha como desafio ou como missão proclamar, fazer declarações solenes. Proclama-se, declara-se casamento, anúncio de guerra, de paz e por aí vai. Nós podemos ver em filmes e até mesmo em séries épicas um cidadão como esse, que fala algo antes do rei ou algo assim. Ainda hoje em alguns países existe essa figura, porque existem países dentro da monarquia, então essa figura ainda existe.
Mas independentemente se você se lembrou dos arautos do rei, ou se arauto veio justamente uma imagem de um cidadão como esse, o ponto é que o arauto, por definição, é aquele que dá notícias às pessoas, notícias essas que antes não eram conhecidas. Em outras palavras, é aquele que tem uma mensagem importante para proclamar, portanto, tem uma missão muito bem estabelecida e um propósito muito bem declarado. Essa é a figura do arauto. Se ele vai cantar, se ele vai só falar, não é o ponto é que ele vai proclamar uma mensagem, se com música ou sem música, essa é a função do arauto. E é muito interessante porque quando nós olhamos para o nosso texto, me parece que Mateus, ele não vai se atentar ao registro do que aconteceu na infância de Jesus. Ele não se atenta a isso. Quem vai se atentar a isso é o evangelista Lucas. Mateus não. Se você olhar no nosso texto, e se você tem vindo domingo após domingo, você está vendo que nós estamos fazendo a exposição de Mateus, e o fim do texto do capítulo 2 e o nosso texto parece que dá um gap de 30 anos, mais ou menos. Mateus está muito mais interessado em colocar logo em cena o arauto, o precursor do rei Jesus, que no caso aqui no texto é o primo do próprio Senhor, chamado então de João Batista. O texto vai exalar o arauto do rei, aquele que vai preparar o caminho para o Senhor Jesus, para o rei, a sua chegada, o seu reino e a sua missão. Nessa noite, eu quero olhar com você o arauto. Eu quero observar junto com você os destaques que o texto, de forma muito natural, ele vai trazer acerca do arauto. Depois que nós fazermos isso, eu quero fazer algumas aplicações devidas à minha e à tua vida. O primeiro destaque no texto é o seguinte: se refere ao tempo e o local ministerial do arauto. Olha ali o texto, vai dizer que naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia. Perceba, meus irmãos, que Mateus ele é sucinto, muito comum naquela época, viu? Muito comum, dizer naqueles dias já pressupõe tanta coisa e que estrategicamente ele prefere ser sucinto assim para falar algo mais forte depois. Ele não quer se atentar aos detalhes, mas nós temos o detalhe do que é naqueles dias. Lucas vai explicar para nós no seu evangelho, no capítulo 3, versículo 1 e 2, quando ele vai dizer o seguinte: no 15º ano do reinado de Tibério César, sendo Pôncio Pilatos governador da Judéia, Herodes tetrarca da Galiléia, seu irmão Filipe tetrarca da região da Itureia e Tracônites, e Lisânias, tetrarca de Abilene, sendo sumos sacerdotes Anás e Caifás, a palavra de Deus veio a João, filho de Zacarias, no deserto. Esse aqui é um texto paralelo com o nosso, assim como o pastor Gilberto leu um em Marcos, que é paralelo com o texto nosso de Mateus. Mas por que eu estrategicamente li Lucas? Para falar para você o conteúdo, como é que era o tempo naqueles dias que Mateus vai falar. Eram tempos muito complicados, política e religiosamente. Eram tempos difíceis, desde o palácio de Tibério César aos governos da Judéia e Galiléia, o que corria solto era corrupção e violência. Olha esses nomes: Tibério, Pôncio Pilatos, Herodes Antipas, Filipe, Lisânias. Esses homens não eram homens com uma grande reputação moral, era terrível. E para agravar, eles não eram nem gestores que respeitavam o povo ao qual eles cuidavam e governavam. No cenário político era terrível e no religioso piorou. Meus irmãos, nós estamos falando de Anás e Caifás. Quem são esses? Homens corruptos, homens corrompidos na função de sacerdócio do povo de Deus. Tempo caótico. Naqueles dias de Mateus se refere a dias difíceis, e foi nesse período que ele começa o ministério. Foi nesse tempo que ele começa pregando, e Mateus vai mostrar para nós onde é que ele pregou. Onde é que ele pregou? Ele prega, segundo o texto, no deserto da Judéia. Ele não está pregando, ele não inicia o ministério no ar-condicionado, ele não inicia o ministério num lugar fantástico, ele não inicia no templo, nem nas ruas, ele inicia no deserto. E, diga-se de passagem, era um deserto extremamente quente e árido. Portanto, um clima terrível. E a roupa que a gente vai ver daqui a pouco dele, eu acho que ele passou muito calor.
Mas é assim que ele começa o ministério. E aí eu começo a pensar nesse texto e começo a olhar para a nossa sociedade. Eu começo a olhar aqueles que pregam a palavra. Eu começo a olhar os servos do Senhor, a igreja de Cristo agindo. Tem gente que só vai servir se tiver as condições perfeitas. Tem gente que só prega diante de situações perfeitas, tudo bonitinho. Tempo não pode estar difícil. Quando eu olho para João, ele iniciando o ministério, eu vejo um homem que, apesar da circunstância, ele começa a pregar, ele vai adiante, não importa o lugar e nem o tempo, ele só vai. Ele só vai. Eu acho que tem boas lições aqui para nós, em termos de todos nós somos servos do Senhor, não é verdade? Todos nós servimos um Deus vivo e verdadeiro. E sabe, às vezes eu tenho uma impressão de que, diferente de João, nós às vezes queremos servir nas melhores condições. Mas deixa eu te dizer, às vezes isso é utópico. O grande ponto é que não importa a circunstância, a situação. O grande ponto é que nós devemos ir, como João fez. Me parece que Mateus quer ressaltar isso aos olhos dos leitores. João, num tempo difícil, num lugar complicado, inicia o seu ministério. Mas esse é o primeiro destaque do texto para nós. O segundo destaque vem aí e é a mensagem do arauto. A mensagem do arauto. Qual é a mensagem? Versículo 2. E ele dizia, arrependam-se, porque está próximo o reino dos céus. João Batista, o arauto aqui no texto, ele não é um pregador coach, meus irmãos. Ele não é um pregador moderno, nem político. Sua mensagem é forte, não é uma mensagem que vai acariciar o ego de ninguém. Ela é confrontadora. Ela é desafiadora. Ela faz os butiá cair do bolso. É direta e reta. Arrependam-se, porque está próximo o reino dos céus. A mensagem dele tem dois elementos. O primeiro é arrependam-se. É aquela ordem que ele dá, aquele imperativo que ele dá para quem está à frente. Ele está no deserto, meus irmãos, e ele está ali pregando, arrependam-se, arrependam-se. Arrependimento é o carro-chefe da mensagem de João Batista. Afinal, arrependimento é parte crucial da mensagem da salvação. Não é a totalidade, mas é parte integral ali da mensagem da salvação que Jesus vai anunciar logo mais. Aliás, arrependimento é a mensagem, é o conteúdo pregado no Antigo Testamento, em parte pregado pelos apóstolos e pela igreja do Senhor. Nós fazemos isso, arrependam-se, arrependam-se. Arrependam dos pecados e creia no Senhor Jesus para ser salvo. Não é isso que nós falamos? João, ele está antes de Jesus e ele está na mensagem do arrependimento, da purificação. Ó, eu vou preparar vocês para a chegada do rei. Então arrependam-se, arrependam-se. E arrependimento aqui é muito legal porque Jesus começa o seu ministério dessa mesma forma. Querem ver? Capítulo 4 de Mateus, olha, lê comigo o versículo 17 aí na tua Bíblia. Diz assim o texto sagrado: daí em diante Jesus começou a pregar e a dizer, arrependam-se porque está próximo o reino dos céus. Arrependam-se, Jesus pregou. Lá no Evangelho de Marcos, Jesus vai falar, arrependam-se e crê na mensagem. Arrependimento também faz parte da mensagem do próprio Senhor Jesus. E qual é a ideia de arrependimento? É a ideia daquela transformação radical de uma pessoa. Aquela guinada fundamental, envolvendo mente e ação. É a ideia de renunciar a desejos, renunciar às vontades. Como diz Charles Spurgeon, renunciar aos espinhos e abrolhos. Essa é a mensagem de João na primeira parte. O arauto vem com uma mensagem muito bem definida e estabelecida e inegociável. É a mensagem de hoje, meus irmãos. Num certo sentido, nós pregamos também o arrependimento. Obviamente, nós, como igreja, crê no Senhor Jesus para a salvação eterna, obviamente. Mas o arrependimento também faz parte da nossa proclamação. Essa mensagem não caducou, não era só antes de Jesus. E você está falando assim, mas isso é tão lógico. Eu sei, mas existe um círculo muito grande dentro das igrejas, dentro da teologia, chamada de graça livre. Eu vou falar isso para vocês a título de informação. Veio dos Estados Unidos, do texto Free Grace, graça livre.
Qual que é a ideia deles? Para você ser salvo é só confiar, você não tem que se arrepender dos pecados. Você não precisa disso. Mas não preciso nem renunciar aos meus pecados, não, você não precisa, é só confiar. Existe uma linha dentro da igreja, e aqui no Brasil também ensinando isso. Isso é heresia. O Wayne Grudem, um teólogo muito conservador, ele vai escrever um livro contra isso. Depois eu posso te indicar, um livrinho bem pequeno. É uma mensagem, quando eles tiram o arrependimento, a mensagem do evangelho, ela fica manca. Então o arrependimento, ele faz parte sim ainda hoje. Por isso que eu estou afirmando isso para os irmãos. Deve ser a nossa mensagem. Arrependam-se. E a gente vai dizer, crê no Senhor Jesus. Mas não se esqueça de se arrepender. Agora, voltando para o texto, ele diz arrepende-se. Qual razão? Tem alguma razão? Tem. O texto mostra para nós um segundo elemento da mensagem. Porque está próximo o reino dos céus. A chegada do reino é o fundamento do arrependimento na mensagem de João Batista. E aqui eu quero explicar para você brevemente essa perspectiva do reino. Porque o texto vai dizer então, porque está próximo o reino dos céus. Qual é o conceito de reino? Reino, de forma bem simples, é o domínio incluindo o povo e a terra sobre os quais um rei exerce autoridade. Essa perspectiva de reino é vista tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. Mas João Batista, ele não diz reino somente, ele diz reino dos céus. E a expressão reino dos céus, então, traz a seguinte: o domínio de Deus sobre aqueles que lhes pertencem, onde o rei dos reis exerce total autoridade. Ele está dizendo assim, arrepende-se porque está chegando o rei, e ele vai trazer consigo o reino, e aqueles que se arrependem vão fazer parte aqui do reino. Então você precisa se arrepender para estar debaixo do domínio e governo desse rei. Senão você vai ser lançado fora. Que ele vai falar depois. Você vai ser lançado fora. Agora, o texto, ele é muito interessante porque ele vai dizer assim para nós. É para arrepender, é para se arrepender porque está próximo o reino dos céus. Ok, eu entendi, me arrependo, está chegando o reino, o rei está vindo, Jesus. Então, ok, faço parte ali do povo dele. Está certo, mas ele diz que está próximo. Por que ele diz que está próximo? Porque o Jesus está próximo. Jesus não começou o ministério aqui no texto ainda. Jesus não inaugurou o reino ainda. E por isso que ele fala que está próximo. Então aí você pode falar, puxa, Jesus veio, então quer dizer que nós estamos no reino. Então nós, salvos em Cristo Jesus, nós já estamos no reino, porque nós não estamos mais no período de João. Em tese, a mensagem de João é, Jesus vem, o reino vem. Então todos que creram em Jesus e arrependeram dos seus pecados depois desse período, está fazendo parte do reino que chegou com Jesus. Então nós estamos no reino. É verdade, meus irmãos. Nós estamos no reino. Só que há uma diferença aqui que é importante, e isso vai nos distinguir muito. E da nossa crença também do fim dos tempos. Existe uma ideia nossa que é a seguinte, o conceito doutrinário. Num certo sentido, o reino ele foi inaugurado na primeira vinda de Jesus. Mas no seu sentido mais amplo e completo, se concretizará num tempo futuro, no reino milenar, quando Jesus vier estabelecer esse reino na terra. É isso que nós cremos. O que muda? Muda que agora o reino, participar do reino, ele é um participar espiritual. Ele é espiritual. Então nós estamos sim no reino, somos integrantes do reino do Senhor, do reino dos céus, aqui na terra é verdade, mas vai haver um período em que esse reino será não somente espiritual, mas físico e material, onde nós vamos ver ele governando de ponta a ponta tudo que você pode imaginar. Nós fazemos parte do reino, mas tem muita coisa errada aqui, não tem, meus irmãos? Estaria meio complicado a gente dizer que o reino está completo, sendo que tem tanta coisa ruim acontecendo. No reino do Senhor, isso não vai acontecer. Por isso, ele inaugura o reino na primeira vinda e vai se concretizar num tempo futuro. É o que nós chamamos dentro da teologia de já e ainda não. Essa é uma expressão que nós usamos muito lá quando nós estudamos o Apocalipse. Já ainda não. Então Jesus ele inaugura o reino davídico messiânico, entretanto a consumação desse reino vai ocorrer somente lá na frente. Então quando alguém falar para você, puxa, você faz parte do reino, você fala sim, com certeza, no sentido espiritual. Em que o Senhor está reinando na minha vida, no meu coração, Ele me salvou, Ele está comigo espiritualmente, não é? No reino milenar, Jesus vai estar na nossa frente, não vai ser um teor espiritual. É diferente. É isso que o texto sagrado nos mostra e é isso que João está falando. Então, arrependem-se,
porque o rei está vindo, inaugurando o reino, e você que se arrependeu vai fazer parte desse reino, ainda que nesse primeiro momento seja espiritual. Essa é a mensagem de João Batista. Uma mensagem de um tom de urgência, confrontadora, fundamental e atual. João não diminui a mensagem dele, meus irmãos. Em nenhum momento, você vai ver no decorrer do texto, em nenhum momento ele diminui o padrão da mensagem, ele é fiel. Ele é fiel à mensagem. A mensagem tem que ser pregada como ela é. E o que Deus disse para ele, ele pregou. E isso se aplica em algum sentido a mim e a você. Deus nos deu uma mensagem. E nós devemos, como João, pregar ela com fidelidade. Com fidelidade à mensagem do jeito que ela é. Do jeito que ela é. Nós não podemos diminuir a mensagem. Eu não vi João querendo acariciar ali a cabeça, o coraçãozinho daqueles que estavam vindo no deserto, chegando até ele, não. Ele prega o que tem que ser pregado. Eu não vi João querendo diminuir alguma coisa, ele prega a essência. E nós também podemos e devemos, meus irmãos. Inclusive, quando vamos ensinar nossos filhos, lá no Éden, não é maçã, é um fruto. Também Jonas não foi engolido por uma baleia, é um grande peixe. Dá nome ao que é nome, não diminui a mensagem da palavra de Deus. Não diminui o evangelho. Ensina o que está escrito, o que nos foi pedido. Porque é isso que João está fazendo. Esse é um destaque que o Mateus quer ressaltar. A mensagem do arauto, uma mensagem muito bem definida. Mas vai adiante, um terceiro destaque vem, que é a credencial do arauto. Versículo 3, pois é a João que se refere o que foi dito por meio do profeta Isaías. Voz do que clama no deserto, prepare o caminho do Senhor, endireita as suas veredas. Meus irmãos, João não é qualquer um não é qualquer pregador não. Ele não é, como diz Hernandes Dias Lopes, um aventureiro entusiasta. Muito menos alguém que se autopromoveu para ser o precursor do Messias. Não, teve isso não. João tem uma credencial alta. Ele foi profetizado 700 anos antes dele entrar na pregação, pelo profeta Isaías. O texto aqui registrado está lá no Isaías 40, versículo 3. E note aqui o conteúdo da profecia. É interessante porque a ideia literal é que alguém vai preparar o caminho, vai ajustar o caminho de tal forma para que o rei, seja qual for o rei do Oriente, pudesse passar. Então João, ele está aqui, Mateus no texto está mostrando aqui que João é aquele que está preparando e que veio preparar o caminho, deixando ele reto para o rei, para que ele venha e inaugure o reino. O papel de João não é brilhar, mas é projetar a luz àquele que tem todo o brilho. Sua missão é preparar o caminho e sair de cena, e é isso que ele está fazendo, com uma credencial muito alta. O texto segue, um outro destaque aparece, que é a simplicidade dele. Versículo 4 diz assim: João, então, usava uma roupa feita de pelos de camelo e um cinto de couro. Seu alimento era gafanhotos e mel silvestre. Gente, o arauto do rei, aquele que está preparando o caminho, o precursor do rei, João, ele não vem chamando atenção. Ele não veio com luxo. Segundo Charles Spurgeon, ele vem com simplicidade e autonegação. Veja suas vestes. As vestes dele eram semelhantes do profeta Elias. Olha esse texto comigo aqui. Lá em 2 Reis 1:8, eles responderam: era um homem vestido de pelos, com um cinto de couro na cintura. Então o rei disse: é Elias, o tesbita. Os teólogos, eles falam que tem um comparativo entre Elias e o próprio João Batista. Sua roupa é essa que muito se assemelha ao próprio Elias, e a sua alimentação não vai contra a lei mosaica, a lei de Moisés. O que Mateus está ressaltando aqui? Que João Batista, ele era alguém simples. Simples. Ele não estava preocupado com os prazeres da moda que sandália lançou agora ali de grife. Preciso ter ela para ir para o deserto. Ele estava preocupado com a roupa. Não, a roupa dele, gente. Ô, gente boa, essa roupa aí não tem condições. Não tem condições. E é essa que ele foi, porque é a que ele tinha. É a que ele tinha.
Isso traz à tona uma convicção de que o que importa não é o pregador, mas a pregação. Não importa o mensageiro, mas a mensagem. Não importa o obreiro, mas a obra. João estava muito mais preocupado com sua missão do que qualquer outra coisa. Esse era João Batista, simples. E aqui tem uma questão importante para nós, em algum sentido, que somos servos do Senhor. De novo, trazendo aquela perspectiva, a ideia de tudo ser certinho para a gente usar, para a gente servir, roupa, para a gente fazer alguma coisa, roupa, eu não tenho roupa para ir servir ao Senhor, para ir à igreja, eu tenho dificuldade com isso e com aquilo, nada está muito certo para mim e eu não vou servir. João foi com o que ele tinha, porque ele queria cumprir a missão. As pessoas às vezes querem o jeito mais certo, perfeito para cumprir a missão. E, gente, sempre vai faltar algo para nós, pelo menos na nossa cabeça. Mas por que você não cumpriu a missão do Senhor lá no seu trabalho? Pois é, porque eu não sei muito bem do Evangelho. Puxa, então vamos estudar. Estuda. Pois é, mas é que ele é muito bravo. Sempre tem algo que impeça nós, por vezes, de cumprirmos a missão que Deus entregou para nós. E quando eu olho para João, na sua missão, a roupa não foi empecilho, o lugar não foi empecilho, o tempo não foi empecilho, ele somente foi. Ele somente foi. E isso desperta e deveria despertar em nós um senso de, puxa vida, eu acho que eu tenho que repensar algumas coisas na minha vida. Se eu não estou cumprindo a minha missão, que não é minha, é do Senhor. Isso é importante nós pensarmos. Esse destaque da simplicidade dele não está aí à toa. É para fazer a gente pensar um pouquinho sobre como nós estamos exercendo a missão e o propósito que Deus nos entregou aqui na terra. Será que a gente põe empecilhos ou não? Que ao que parece, João foi sem empecilho mesmo, com a roupa que tinha, sem grife nenhuma, ele só foi. Sequência do texto, outro destaque aparece, que é o resultado da mensagem do arauto. Meus irmãos, olha que resultado. Olha que coisa brilhante. Olha comigo, versículos 5 e 6. Então os moradores de Jerusalém, de toda a Judéia, de toda a região em volta do Jordão, iam até onde ele estava. E confessando seus pecados, eram batizados por ele no rio Jordão. Gente boa, olha para o texto, e o que nos parece quando a gente lê, quando a gente olha, João Batista, ele estava tendo sucesso na sua pregação, no seu ministério. Em algum sentido, pelo menos. As pessoas estavam chegando até ele. Não importou o lugar, ele só ouviu de João o que ele estava fazendo e foi. E eles chegaram lá já confessando os pecados. Chegaram confessando os pecados, afinal a mensagem de João instava eles à confissão de pecados. Por quê? Um fruto que mostra arrependimento é a confissão de pecados. Então, se alguém fala que estou arrependido, mas não confessa e não muda, não mostra que está arrependido. Então, o texto mostra já a ação posterior ao arrependimento. Se arrependeram, então começaram a confessar os seus pecados, e eles chegaram lá, chegaram a João, olha, isso, aquilo outro, estou arrependido, puxa vida, obrigado pela tua mensagem, obrigado por me fazer repensar a minha vida, eu estava vivendo para mim mesmo, todo aquele negócio, estou arrependido, olha meu casamento, minha família. O pessoal foi chegando no João, o João foi vendo aquela multidão, e o que o João fazia logo após ouvir o arrependimento real, era batizar. Perceba, o batismo não era a razão principal, ele era a consequência de alguém arrependido. Então ele imergia eles no Rio Jordão, meus irmãos, ele imergia. Sabe o que é imergir? É afundar. Ele não fazia aspersão. Pegaram aí? O texto ali para batismo é baptizo, que é a ideia de imergir. Imersão. Então pegou o cidadão e voltou. Corpo inteirinho. Essa é a razão pelo qual o nome dele ali é João Batista. Batista não é sobrenome, é como se fosse um apelido. E eles deram esse apelido para ele por conta do ministério dele. Razão pelo qual alguns gostavam de chamar o João aquele que batizava. Aquele que batizava. Então as pessoas estavam, meus irmãos, se arrependendo. E olha, tem um detalhe muito interessante no texto, que às vezes nós só temos essa informação por conta do contexto histórico. Era muito comum naquela época pregar o arrependimento e batizar quem não era judeu
ou era um pagão e queria entrar para o judaísmo. Isso era comum. Então, o judaísmo, a religião e tudo mais. Então, você é pagão? Nós todos aqui, vocês têm que se arrepender e ser batizado para fazer parte do judaísmo. Tá bom? Não é tão simples assim, mas é um dos caminhos. Ok. Só que o que o João está falando? Não é necessariamente para pagão, é para judeu. Ele está falando para judeu, olha, você é um pagão. Você tem que se arrepender e ser batizado. Meus irmãos, isso é uma quebra de tabu, é uma afronta. Afronta aos religiosos, afronta a vários judeus, mas mesmo assim, eles começaram a ir lá. O que isso mostra? Mostra que Deus tem os seus meios para alcançar e cumprir com seus propósitos. Em sã consciência, um judeu não iria lá, mas Deus está conduzindo a história, Deus está agindo no coração humano, e as pessoas estavam indo lá, estavam se arrependendo dos pecados, confessando eles, então sendo batizados. Que experiência, que resultado, que resposta. Meus irmãos, está aqui algo que insta no meu coração. Sempre ter o desejo de mais e mais ver pessoas, a partir da mensagem, se arrependendo dos pecados. Essa experiência de João, ela é maravilhosa, mas ela pode e deve ser a minha, a tua experiência. De pregar o evangelho e ver pessoas se convertendo. E sim, Deus me usar e te usar para isso. Sim, e Ele vai usar do jeito que Ele quiser. Certa vez, poucas vezes eu tive essa experiência, viu, meus irmãos? De fato, concreto. O fato de levantar a mão, alguma coisa assim, não quer dizer nada. Certa vez estava eu e a Pâmela, estava num grupo caseiro lá em Assis, ano de 2016. Estávamos lá pregando, eu estava lá num grupo e eu comecei a fazer a exposição do Salmo 14. Salmo 14 não está falando do Evangelho. Não está falando. Mas Deus usou o Salmo 14 para falar para uma menina que foi lá naquele dia, que estava no último momento dela, porque ela estava tudo preparado para tirar a vida. Ela não falou para ninguém, ela estava tudo preparada, ela mostrou o caminho que ela ia tirar a vida. Mas ela usou o Salmo 14 para alcançar aquela menina. Gente, eu não fiz nem apelo. Deus simplesmente agiu. E talvez isso seja um incentivo para nós de entender que o meu coração, ele tem que ter esse desejo. Eu não preciso ser cético, assim como Deus abriu o meu coração e abriu de muita gente, inclusive no tempo de João, pode continuar abrindo. Daquele seu familiar, daquele seu amigo no trabalho, isso pode acontecer. Então nós devemos talvez ter essa esperança. O resultado positivo, a mensagem do arauto, não acontece só ali. Acontece na história da igreja e acontece ainda hoje. E essa é uma esperança que nós devemos carregar quando nós desenvolvemos a missão que Deus nos deu de pregar e anunciar o evangelho às pessoas. Tenha esse desejo, meus irmãos, tenha esse desejo. Além desse destaque aqui no texto sobre o arauto, o texto segue um pouco mais e um outro destaque Mateus traz para nós. É o destaque da exortação do arauto. Por que ele vai exortar? Porque muito embora muitos deram uma resposta positiva à pregação, outros não deram. E ele vai exortar esses aí. Olha que beleza de mensagem de João. Versículo 7 ao 10, acompanha aí. Quando João viu que muitos fariseus e saduceus vinham ao seu batismo, disse-lhes: raça de víboras! Quem deu a entender que vocês podem fugir da ira que está por vir? Produzam fruto digno de arrependimento. E não pense que podem dizer uns aos outros: temos por pai Abraão, porque eu afirmo a vocês que Deus pode fazer com que destas pedras surjam filhos de Abraão. E o machado já está posto à raiz das árvores. Portanto, toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Ao que parece aqui, os dois grupos de religiosos daquela época, com todas as suas tradições, regras, todas as suas crenças, eles não estavam dispostos a se arrependerem. Eles observaram toda a cena, o que estava acontecendo com João ali, as pessoas, e provavelmente eles censuraram João no seu coração. Mas apesar disso, João vai estender o convite a eles: olha, se arrependam, se arrependam, se arrependam. E o mais interessante é que, diante dos religiosos, João observa a hipocrisia deles. Porque percebeu que a profissão de fé, que o arrependimento evidenciado em algum momento por esses religiosos não era verdadeiro. E ele usa uma linguagem para descrevê-los: raça de víboras, seus hipócritas. É essa a mensagem.
seus falsos. E João vai questionar, mas quem deu para vocês a possibilidade de fugir da ira vindoura? Meus irmãos, ele nem espera, ele já lança uma frase: produzem fruto digno de arrependimento. Porque nós não estamos vendo, ninguém está vendo arrependimento aqui. Isso quer dizer que os religiosos hipócritas estavam dando um falso arrependimento. Sabe qual é o falso arrependimento? Já conheceu aquele cidadão? Aquele cidadão que diz estar arrependido, né, confessa e tal, mas não muda nada. Você conhece alguém assim, não? Ou teve a experiência, alguém chega e fala, não, você me perdoa e tal. Mas do que pediu perdão, do que se arrependeu, para 1 minuto depois, a vida segue do mesmo jeito, não houve arrependimento. Está todo mundo enxergando, né? É o famoso falciane. Né? Você conhece essa expressão ou não? Não, né? Talvez só eu. Eu nem sei o porquê dessa expressão, é verdade. Mas é alguém falso. Não se arrependeu, mas está dizendo que se arrependeu. João está vendo essa cena e ele combate. O arrependimento não é assim não, seus raça de víboras. Você está falando que está arrependido com a boca, mas a sua vida mostra outra coisa. Quantas pessoas não é assim hoje, não é verdade? Diz uma coisa, faz outra. João está diante desses religiosos. Provavelmente isso estava tão evidente, a forma como ele conduziu aqui a exortação era um negócio extremamente evidente. Evidente. Então ele diz, olha, produzem fruto digno de arrependimento. E ele vai seguir exortando, dizendo o seguinte, ó, vocês estão com uma falsa confiança aí, dizendo que é filho de Abraão, tem como pai Abraão, não é isso? Mas se não, se a questão é filho de Abraão, Deus pode fazer surgir, ó, mas muitos aí. João aperta para mostrar que o ponto não é esse. Eles não eram salvos porque veio de uma linhagem judaica. Não tem nada a ver. Eles precisavam igualmente se arrepender para entrar no reino dos céus. Caso contrário, segundo João, no fim do texto, se não fizer isso, se não tiver arrependimento, você não entra no reino dos céus, você é lançado ao fogo. Perceba que João não só avisa aqui a sua pregação, ele transmitia a verdade de forma muito direta e franca. Itamir Neves vai dizer que diante da multidão, ele condenava o pecado e mostrava suas consequências, como ele fez no texto. João Batista não era o tipo de pregador que se preocupava em agradar o seu auditório. Ele pregava a mensagem que precisava ser pregada. Todo servo do Senhor deve fazer isso. Guarde isso para você nessa noite. Se tem algo que os destaques da vida deste arauto do rei, de João Batista, esse pregador, pode nos ensinar, é sim a fidelidade à mensagem, apesar de quem está na frente. Eu não vi João Batista com medo ou com vergonha. Ele pregou com muita fidelidade. Ele pregou com muita fidelidade. Sabe por quê? Por conta do último destaque do texto. Sabe por que ele pregava com tanta fidelidade assim? Porque no fim das contas, meus irmãos, pulei a frase do Charles Spurgeon, não vou ler ela, vou logo para o 7º ponto. Porque ele sabia o seu lugar na história. Ele sabia o seu lugar na história. Aí faz sentido fazer o que ele está fazendo. Quando eu não sei o meu lugar na história, muita coisa do que me pedem para fazer, que é a partir do texto bíblico, não vai fazer sentido, porque eu não entendi o propósito e a missão que Deus me deu. João era alguém definido. Olha comigo o texto, vamos olhar ali rapidinho. Versículo 11 primeiro. Eu batizo vocês com água para arrependimento, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de carregar as sandálias. Ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. Queridos, João sabe muito bem a sua função. Ele não é o Messias. Ele nem quer tomar o lugar do rei Jesus. O princípio de vida de João é descrito no Evangelho de João, o discípulo amado de Jesus, no capítulo 3, versículo 30. Convém que ele cresça, ele quem? Jesus. E eu diminua. É o princípio de vida de João. É o princípio de vida de João. Seu papel é bem definido, ele sabe quem ele é. E ele sabe que ele tem que apresentar o rei, ó, sair de cena. Ele é uma voz, ele não é a mensagem. Ele está preparando o povo para a mensagem verdadeira. E sem arrependimento não vai para frente. Ele estava tão ciente que ele vai logo mostrar, fala, deixa eu dizer uma coisa para vocês, eu estou batizando com água.
Água sugere purificação. Olha, água, para que vocês possam se arrepender. Mas depois de mim, tem alguém muito maior que eu. E ele vai batizar vocês tanto com o Espírito Santo e com fogo. E aí tem um quadrinho que eu quero mostrar para os irmãos, que vai ajudar a gente a entender o que João está falando. Então você tem lá o primeiro batismo que ele fala, é o batismo com água, que é realizado por ele. Depois vai ser realizado pelos apóstolos também, tanto que Paulo vai falar algo sobre isso lá em Corinto. E é realizado pela igreja. Qual que é a ideia aqui? A identificação com a mensagem de arrependimento. Então isso no primeiro momento com João é a ideia da purificação, do arrependimento e preparando para a mensagem do evangelho do reino. Com os apóstolos e com a igreja, o batismo com água é simplesmente um testemunho, identificando que aquela pessoa, ela creu, se arrependeu, não é isso que a gente faz? Não é isso que a gente faz enquanto igreja? Então, esse é um batismo que João está falando. Quando ele fala de Cristo, o Espírito Santo, é aquele batismo que é para inserir o crente no corpo de Cristo. Então, quando ele fala que o que vai vir, ele vai batizar com o Espírito Santo, ele está falando o seguinte, ó, quando alguém crê no Senhor Jesus, quando alguém se arrepende dos pecados, muito bem, o salvo, esse é o momento em que o Espírito Santo habita nele. Que o Espírito Santo sela o cidadão para o dia da redenção. É isso que ele está falando. Toda vez que nós, ou o momento em que eu e você cremos em Jesus, o Espírito passou a habitar em nós. Esse é o batismo. É o que Paulo vai falar lá em Coríntios também. Então não tem aquela falsa teologia, ou aquela falsa doutrina, melhor dizendo, de que precisa de ter um segundo batismo. Tem nada a ver. Nada a ver. Quando a gente se converte, quando Cristo abre o nosso coração, a gente se arrepende, crê, o Espírito passa a habitar em nós e nos sela para o dia da redenção. Nada tira a nossa salvação. Nada, 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 nada. Essa é a ideia do batismo aqui. E o terceiro batismo que João fala, que o rei vai fazer, é com fogo. Gente, fogo aqui não tem nada a ver com Pentecostes, viu? Não vai querer ser batizado com fogo, é ruim o negócio. As pessoas olham esse texto, associam lá com Atos 2. Mas Atos 2 é como que, aqui é com só, não tem o como. Aqui é com. Então é julgamento, gente, é juízo. E todo o contexto do texto sugere isso para nós. Tu vai ver daqui a pouco agora, no versículo 12, o que ele vai falar. Então, esses são os três batismos que ele está pontuando aqui. Água, Espírito Santo e com fogo. Enquanto o batismo com o Espírito Santo é uma bênção para aquele que creu, porque o Espírito habita nele, o batismo com fogo é uma maldição para aqueles que rejeitam o Evangelho. Para aqueles que rejeitam o arrependimento. E os religiosos estavam nesse passo aqui. O que João está fazendo? Ele está mostrando, como alguém que sabe o seu lugar na história, a mensagem verdadeira. Ó, vocês querem ser quem? Qual é o batismo que vocês querem? Está errado, ó, vocês precisam se arrepender. Senão, ó, vocês vão ser jogados no fogo. No fogo. E aí ele vai usar no versículo 12, meus irmãos, uma série de figuras que remete à imagem do campo. Olha lá o versículo 12 comigo. Ele vai dizer o seguinte, ele tem, segundo o texto, ele tem a pá em suas mãos. Limpará a sua eira e recolherá o seu trigo no celeiro, porém queimará a palha num fogo que nunca se apaga. É juízo, então ele vai ilustrar o que ele falou. E é muito legal porque essa imagem é basicamente a imagem que se chama aí de joeirar o trigo. Alguém já viu isso acontecer? Alguém já viu? Levanta a mão, alguém? Não, eu tive que pesquisar para entender, gente. Isso também não é muito a minha imagem, né? Mas joeirar o trigo era muito conhecido na época e se faz ainda hoje. Inclusive, muitas imagens da Índia, do povo lá fazendo. Mas aqui, em alguma medida, em alguns espaços e localidades mais remotas ainda acontece. Qual que é a ideia? Eles jogavam o trigo colhido para o alto e o vento separava a palha, que era leve, do grão. E o grão caía no chão. Então, eles faziam assim, como está a imagem assim, ó, no vento, ficava a palha para um lado e o grão que eles queriam do trigo caía no chão. E já que a palha não serve para nada, para ser consumida para nada na perspectiva, o que eles faziam? Eles queimavam. Essa é a imagem. O que João então está aplicando aqui? João está deixando bem claro que haverá um dia em que isso vai acontecer. Vai chegar para todo mundo. Deus vai separar o trigo da palha. Deus vai separar o trigo da palha. Diversos julgamentos, tá? Mas ele vai fazer isso.
Ele vai revelar quem é e quem não é. E os que são palha encontrarão fogo de juízo, que nunca se apaga. Condenação eterna. Então, mais uma vez, João, como alguém que sabe quem ele é na história, o que ele está fazendo para os religiosos? Estou dando chance para vocês se arrependerem. Não cair nessa aqui que vocês vão tomar na cabeça. Vocês vão ser condenados, vocês vão participar do reino dos céus. E essa era a mensagem de João Batista. Queridos irmãos, esses são os destaques que o texto dá acerca do arauto do rei. Qual que é a suma aqui para a gente entender? O resumo. O resumo é isso aqui. O resumo do ministério de João Batista. Nós podemos afirmar que o ministério dele, como arauto do rei, anunciava a aparição do rei e convocava a nação ao arrependimento como preparação para o reino. Ele fez isso de forma simples, em um tempo caótico, em um lugar inóspito, sabendo definitivamente da missão e lugar na história. Agora sim, entendendo esses destaques, entendendo quem é o arauto e o que ele fez, o que nós podemos refletir e praticar? O que nós podemos pensar de forma muito definitiva para mim e para a tua vida? Eu quero pensar algumas coisas com você nessa noite, no tempo que nos resta. A primeira coisa é que, como arautos do rei, precisamos seguir pregando com muita fidelidade a mensagem do evangelho, apesar do mundo caótico que vivemos. Porque é isso que João fez, o João Batista fez, com aquilo que foi entregue a ele. Com aquilo que foi entregue a ele. Sabe, às vezes alguém pode estar pensando assim, mas eu não sou arauto como o João Batista, nem no tempo dele eu vivi, é verdade. Mas Deus chamou, o mesmo Deus que chamou João Batista para ser a voz que clama no deserto e ser o arauto, que então, como precursor do rei, teve uma missão extremamente importante, ele chamou eu e você para pregar o evangelho no tempo presente. Em certo sentido, somos arautos do rei e a nossa mensagem é o evangelho. Veja, a mensagem, João Batista não criou. A mensagem que nós pregamos, também nós não criamos, ela está pronta. E devemos anunciar com muita fidelidade. Em tempo e fora de tempo. No trabalho, fora do trabalho, na vizinhança e longe dela. Com a família e longe da família. Só que nós vivemos um tempo, uma época, num tempo e espaço, meus irmãos, que tem muitos pregadores, muitos pastores, e sabe mais lá o que estão chamando aí? Que não tem falado algo que vem do Senhor, que não tem pregado a mensagem do Evangelho. Que deveria ser chamado nós, quando ouvimos uma mensagem de anátema, aquilo é mentiroso, é falso. Uma mensagem de autoajuda que acaricia o ego, traz emoções, mas não traz transformações. Está recheado de mensagem que não é mensagem. Tem gente suavizando o Evangelho. Não suaviza o Evangelho. Seja fiel à mensagem do jeito que ela é. Nós podemos pensar em estratégias para anunciar, ok. Nós podemos contextualizar e é verdade, mas a mensagem, o conteúdo não se muda. João não mudou e eu e você também não podemos e devemos mudar. João Batista não estava se importando com o que iam falar dele. Ele estava decidido a pregar e nós precisamos fazer isso. Sabe, meus irmãos, aqui nesse púlpito tem que ser pregada a mensagem, a palavra de Deus. Eu, pastor Gilberto, pastor Tiago Wagner, nós temos uma missão enquanto pastores. Pregar com fidelidade o texto sagrado. Razão pelo qual a série iniciou na genealogia. Quem prega a genealogia? Quem quer ensinar a palavra com fidelidade. Aqui nós não podemos negociar a mensagem, meus irmãos. Não devemos negociar a mensagem nos pequenos grupos. Você, líder de pequeno grupo, que ensina, não negocia a mensagem. Ah, mas chegou um incrédulo, contextualiza, mas não negocia, a mensagem é a mesma. Em nossos lares, você, marido, você foi chamado para ser sacerdote do lar. Chama a responsabilidade. Faça um culto no lar e não negocie a mensagem da palavra de Deus. Não negocie o evangelho, sabe por quê? Isso vai ser cobrado teu, viu? Meu e teu. Não vamos negociar. Vamos seguir pregando a mensagem com muita fidelidade. Muita fidelidade. Faça isso no trabalho. No trabalho é difícil, é terrível. Como é que eu vou falar com aquele comunista? Não tem comunista, às vezes, com você lá? Eventualmente aparece.
Historicamente, um comunista está em maus lençóis, meus irmãos. Ele precisa do evangelho. Não se ofenda. Se você se ofendeu, vem falar comigo. Não sai daqui bravo comigo, não. Vamos conversar sobre isso. Quem está do teu lado? Quem está no teu trabalho? Não negocie, pregue. Seja fiel. Na sua escola. Fala com aquele seu professor à toa. Pode falar com ele. Quando ele abrir a boca para falar algo que não é verdade, você sim, com todo respeito, levanta a mão e anuncie a mensagem do evangelho, a verdadeira mensagem. Não negocie, não te mixa. Porque João não fez isso com a mensagem dura que ele tinha na mão e pesada para aquele povo. Faça isso na faculdade. Faculdade é desafiador demais. Faça isso no dia a dia. Queridos, como arautos de Deus, vamos anunciar o evangelho, a palavra, da forma como ela tem anunciado. Mas pastor, eu não sei. Então é tempo da gente estudar. Vamos estudar. Vamos caminhar junto. Não perca nenhuma mensagem, não perca. Vai a algum pequeno grupo, conversa com o pastor Gilberto. Se aproxima, pergunte. Não terceirize, é com você o negócio. Então estude, aprofunde. Eu tenho falado para os meus alunos que eu não aceito, meus irmãos, é uma questão bem pessoal, tá? Eu não aceito um ateu saber mais de Bíblia e do Evangelho que eu. Eu não aceito que o ateu saiba mais de Deus, que ele não professa a fé, do que eu que professo. Fidelidade. Eu vou adiante, do meu jeitão, mas eu vou. Mas não sei nem falar, mas eu vou, do meu jeitão. Às vezes mais grosso, às vezes gaguejando, mas eu vou anunciar. Porque a mensagem que eu tenho ela é valiosa. E eu preciso pregar. Amém? Esse é o primeiro ponto para nós refletirmos. O segundo é isso aqui. Não somos um acidente na história. O Senhor nos fez com um propósito que está aliado à sua missão. Essa é uma boa notícia, meus irmãos. João Batista não era um acidente na história, não é verdade? A gente viu a credencial dele. Não vimos lá aquele negócio todo? Vimos que ele tinha missão, ele sabia o seu lugar na história, não foi isso que nós vimos há pouco? Pois bem, deixa eu te falar, você também não é um acidente. Assim como João, você tem propósito e você tem missão. Você, de fato, não foi profetizado há 700 anos atrás. Nem eu e nem você. Nós não somos como João, mas nós fomos planejados desde a eternidade, segundo Paulo, Efésios capítulo 2, versículo 10. Deus pensou em mim e em você desde a eternidade. E Ele colocou obras para a gente praticar desde a eternidade, num tempo e espaço. Porque em Deus nós temos propósito e nós temos missão. Em Deus nós não somos órfãos. Certa vez, um pregador chegou à base do time, daquele que eu acredito que é o melhor time do Brasil. Santos Futebol Clube. Não, ele não está no melhor momento, tá, meus irmãos? Mas ele é o melhor time do Brasil. Tem que ser corajoso para falar isso, né? Aqui no Sul. Mas ele chegou lá, no time de base do Santos, ele fez uma pergunta muito interessante. Ele fez a seguinte pergunta para o time de base. A bola do gol 1000 do Pelé é feliz? Aí, um menino lá pequeno falou, não, aí. Aí ele falou, por que não? Ele falou assim, porque bola ela foi feita para ser jogada, não foi feita para ficar no museu. Assim como a bola, quem criou a bola criou com um propósito. O nosso Deus não só criou João com propósito, eu e você também. Nós não somos órfãos. Nós não estamos sem rumo na história, querido. Nós temos o nosso propósito. E você pergunta, qual é o propósito primário nosso? Glorificar o Senhor. Em todas as áreas. Ele nos salvou para a gente viver para a glória dele, é verdade. Esse é o propósito. E a missão é viver uma vida de forma missional, de forma em que em tempo e fora de tempo eu prego o evangelho. Então se eu estou no meu trabalho, se eu trabalho no campo, se eu trabalho sentado num escritório, se eu trabalho pintando, se eu trabalho em jardinagem, se eu trabalho na educação física, se eu trabalho na nutrição, se eu cuido de idosos, independentemente de onde eu trabalho, o que eu faço,
Ali eu vivo para a glória de Deus, e ali na minha vocação que Deus me deu para trabalhar, para cuidar da minha família, eu devo pregar o Evangelho. Eu não estou órfão, eu não estou aqui para viver para mim, mas para viver para Ele. João Batista fez isso, eu e você também devemos continuar fazendo. Temos um propósito na vida, meus irmãos, e temos uma missão e precisamos desempenhá-la e fazê-la e vivê-la, para a honra e para a glória do nosso Deus. Então, eu sei que você está pensando assim, tá, então agora eu vou pensar no meu trabalho, na minha vocação, na minha formação, e agora o que eu faço? Muito bem, está pensando direitinho. Eu trabalho com isso, está pensando direito, é verdade. E agora o que eu faço? E agora, você sai de casa com 2 tarefas hoje, ou a partir de amanhã, ou como você quiser. Como eu vou glorificar o Senhor, porque eu estou aqui para isso, e gozá-lo para sempre, então eu estou aqui para isso. Em que oportunidade o Senhor vai me dar para eu pregar o Evangelho? Quem assim faz, fica perdido? Sim ou não? Não. Porque ele entendeu por que está aqui. Vivemos um mundo de muito eu, de muito minha vontade, os meus desejos. E às vezes a gente se perde nesse mundão, a gente perde o nosso propósito e a gente abandona a missão. Não, gente, somos filhos de Deus, fazemos parte da igreja. Vamos avançar. Nós não somos um acidente na história. E por fim, ainda tem tempo, ainda há tempo para se arrepender dos pecados e crer no Senhor Jesus. João pregou. Nós estamos pregando. E se você está aqui e você está me ouvindo e não se arrependeu dos pecados, não creu em Jesus, é tempo para isso. É tempo para você nascer de novo e viver uma vida com propósito, ciente da missão que Deus te deu. Amém? Quero convidar você a fechar os seus olhos e orar comigo. E antes de eu orar, eu queria que você pensasse um pouquinho em como é que você tem vivido a vida. Se você tem vivido com propósito, está ciente da missão que Deus te deu de anunciar o Evangelho, como é que você tem vivido a vida? Senhor, aqui nos encontramos agora para te agradecer pelo tempo de estudo da Tua Palavra, pelo tempo de desafio que ela nos trouxe nessa noite. É muita reflexão às vezes para levarmos para casa, mas nos ajude a refletirmos sobre como estamos vivendo. Será que nós estamos vivendo a vida com um propósito? Será que o propósito está muito bem definido dentro, não só na minha vida, mas dentro da minha casa, dentro do trabalho? Será que eu tenho me portado como alguém que tem um propósito, ou parece que eu estou perdido nesse mundo? Ajude-nos, Senhor, a trazer em mente o propósito de viver para a Tua glória. E a gente atrela isso à missão que o Senhor nos entregou de pregar o Evangelho que salva, o Evangelho que muda, o Evangelho que tira muitas pessoas que estão em um deserto e traz para a luz, traz para a vida, traz para os lugares mais áridos. Se nós não estamos vivendo dessa forma, nos ajuda, Senhor, nos ajuda. Se estamos vivendo, nos dá força para seguir vivendo assim. E que jamais possamos negociar a mensagem do Evangelho. Que possamos viver a vida dessa forma. E se alguém entre nós, ou até mesmo nos escutando, ou que ainda vai escutar a mensagem, se há alguém que, de alguma forma, ainda não nasceu de novo, não se arrependeu dos pecados, eu oro para que essa noite ocorra isso, debaixo da Tua soberana graça. Nós cremos que o Senhor continua salvando. Então nós oramos como igreja para que o Senhor possa alcançar os corações das pessoas que estão em nossa mente agora. Não só com aqueles que estão nos ouvindo, mas que estão na nossa cabeça. Aquela pessoa do trabalho, aquela pessoa na escola. Nos ajude a ser bênção nesse ambiente.
Nos use como teus instrumentos para a proclamação da tua palavra. E que as pessoas possam ser salvas e se arrepender dos pecados, crendo no seu Filho Jesus. A nossa oração é que o Senhor possa nos dar força, nos dar ousadia, que às vezes nos falta, para viver a vida como devemos viver. Nos ajude a viver em alguma semelhança à forma como João viveu e levou a sério a sua missão. E que possamos assim fazer, para a glória do teu nome. É a minha oração, em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe, meus irmãos.